E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então vamos fazer hoje aqui agora o nosso terceiro vídeo, agora respondendo, né, mais um questionamento aí dos irmãos, certo? Bom, lá na comunidade, ali no YouTube, o irmão perguntou assim: fala sobre a expressão "e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas." Mateus 24, 29, fala sobre a sua aplicação literal ou simbólica. Vamos lá. Então é o seguinte, né? Como que a gente sabe se a aplicação ela é literal ou simbólica? Por incrível que pareça, esse texto de Mateus 24, 29, ele tem duas aplicações. Tá? Na realidade, não tem nenhuma aplicação simbólica. Tá? Porque quando a gente coloca estrela, a gente atrela, quando fala de estrela, nós atrelamos a toda a potência do céu, inclusive demônios, né? Aí dá esse sentido de simbologia. Mas demônio não é um ser simbólico, ele é um ser literal. Tá? Então vamos ver o que a Bíblia ela fala com respeito disso. Olha só, o texto está em Mateus 24, 29. Vamos abrir aqui da onde Jesus tirou essas expressões, ó. Vamos ler Isaías 13, 10, olha só. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, o sol é uma estrela, né? E a lua não resplandecerá com a sua luz. Então aqui está falando de estrelas dos céus e as suas constelações. Nesse texto aqui, a gente, de Isaías 13, 10, a gente compreende como se fosse algo literal mesmo, tá? E existem outros textos que falam sobre o dia do Senhor, que será dia de trevas, né, dia de escuridão, né? Então, de fato, haverá uma escuridão, uma espessa escuridão. Já em Isaías 34, 4, olha como é que ele está falando aqui, ó. E todo o exército do céu se dissolverá. Aqui já dá a entender que está falando mesmo de seres pessoais malignos, né? Então, nesse texto aqui de Isaías 13, 10, parece que está falando de um escurecimento das constelações, do sol, da lua, e isso causa trevas. Você não sabe diferenciar se é dia, se é noite. Olha só, hein? E em Isaías 34, 4, ele já vai dizer que está falando aqui de exércitos que vão se dissolver. Então, parece-me, né, que ele está tratando tanto de estrelas mesmo, como de exército no céu. E os céus se enrolarão como um livro, isso está lá em Apocalipse 19, né? João vai falar isso. O céu se enrolou como um pergaminho, né? E todo o seu exército cairá. Olha aí, ó. Como cai a folha da vide, como cai o figo da figueira. Então você veja que ele traz uma profecia não é de dupla interpretação. É que acontece as duas coisas. Tanto os demônios, como também os astros, né, da constelação. Está escurecendo aqui, deixa eu ver. Aumenta aqui a luz. Aê, garotinho. Né? Baixou sozinho aqui. Então você veja que ele está mostrando as duas coisas. Tanto, né, ele está se referindo aqui à constelação, como também ele está se referindo, né, ao exército, né? E olha o que diz em Ezequiel 32, 7. Vai, mais textos, ó. E apagando-te eu, cobrirei os céus e enegrecerei as suas estrelas. Ao sol encobrirei com uma nuvem e a lua não fará resplandecer a sua luz. Então aqui, nessa leitura, a gente já começa a entender que é constelação. O de Isaías 34, 4, a gente está ali claramente que fala que é demônio. Tá? Joel 2, 10, diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor. Joel 2, 31,
o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ou seja, logo depois das aflições daqueles dias. Tá? Joel 3,15, o sol e a lua ennegrecerão e as estrelas retirarão seu resplendor. Zacarias 14,6, e acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Tá? Então você veja aí que tem texto que fala de um exército, tá? De um exército que vai se dissolver, vai acabar, e fala de estrelas. Então dá a entender ali que são os dois, beleza? Amós 8,9, ó. E sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça no dia claro. Mais um texto, né? Vamos ver aqui, ó. Isaías 24:23. E a lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém e perante os anciões gloriosamente. Tá? Olha aí, são muitos textos, são vários textos, né? Por isso que diz que ele vem como ladrão da noite, lá em 2 Pedro 3,10. Ele vem como ladrão da noite. Por que ele vem como ladrão da noite? Porque no dia, a gente pensa assim, né? Jesus vai vir num dia de sol claro, tudo lindo, maravilhoso. Não. Quando ele vem, ele vai ser o total destaque, porque não haverá luz. E ele vem com poder e grande glória. Por isso as nações vão tremer, né? Elas vão ficar com medo. Por quê? Porque na vinda dele, né, depois das aflições daqueles dias, na vinda dele, a terra estará um caos total, né? Um caos total. Então vai ser negridão mesmo, será negridão, será um momento onde você não vê lua, onde você não vê estrela, onde você não vê sol, tá tudo confuso, e aí de repente vem com estrondo de trombeta, com som, com grande rigor, clamor de trombeta, né? E aí aparece ele, né, com grande poder e glória. As nações, o que eles vão pensar? Eles vão se esconder nas cavernas, né? Tudo isso daí, tá? Então eu vejo esse texto dessa forma, né? Bem literal mesmo, tá? Bem literal. Aí, olha o que está aqui em Apocalipse, capítulo 6, versículo 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, eis que houve um grande tremor de terra, o sol tornou-se negro como saco de silício e a lua tornou-se como sangue. Né? Então você imagine a cena, né? A lua como sangue, o sol se escurece, fica negro, as estrelas se apagam, tudo escuro. Já não vai ter uma energia, né, favorável nesse tempo, nesse momento. É escuridão, trevas. E aí, diante desse momento é que o Senhor vem, né, junto com a igreja, né, com seus anciãos, né? Então, olha só, vamos prestar atenção aqui no seguinte, tá? Vamos aproveitar esse momento que a gente está falando aqui da vinda de Jesus e vamos falar de uma questão também bem importante, que, por exemplo, alguns irmãos, na sinceridade, não estou julgando aqui o caráter de ninguém, tá? Alguns irmãos na sinceridade, alguns irmãos com amor, alguns irmãos, né, muitos até na inocência, eles acabam me passando alguns estudos, me passando algumas coisas com datações, data daqui, data dali, número daqui, número dali. Olha, eu particularmente, eu não gosto desses tipos de estudos, tá? A gente, às vezes, recebo 3, 4 estudos, tudo com datas diferentes. Percebe? Eu não gosto de ficar com muito esforço. Eu fiz um vídeo e mesmo fazendo aquele vídeo das 2.300 tardes e manhãs, quando eu fiz aquele vídeo, falando quase que o tempo inteiro, gente, não vou bater o martelo.
Eu entendo que é isso, mas quando vai ser eu não sei, porque o nosso calendário é um calendário totalmente defasado. É um calendário defasado, gente. E às vezes tem irmãos que ficam fazendo cálculos com o calendário romano. Ficam fazendo cálculos com o calendário romano. Eu, particularmente, não acredito que Deus ele vai ficar usando o calendário romano para ficar fazendo cálculo. Aí você vai pegar um calendário judaico, um calendário bíblico, tá tudo defasado também. Os caras foram cortando um monte de anos ali. Os próprios judeus já falaram isso. Eu tenho um cuidado muito grande quanto a isso, irmão, de ficar tentando adivinhar quando é o dia marco que começa, se é 2030, 2023. Gente, o tempo vai passar. Ouça o que eu vou te dizer, eu não sou cristão de agora, irmãos. Eu estudo profecia desde 96 por aí, 96, 97. Eu era criança e eu já estudava essas coisas. E eu me lembro que nessa época eu lia livros de pastores, de homens que gostavam de estudar profecia, falando que 2000 seria um ano final, virada do ano. Lembra das pessoas que falavam, né? De 1000 passarás, 2000 não passarás, Nostradamus nunca profetizou isso. Então, sempre você vai conseguir achar um número para aquilo que você quer achar. Sempre. Olha, nós estamos em 2022, já estamos perto de 2023. Tá? E aí faltam 7 anos para 2030. Há 7 anos, 7 me lembra o quê? 7 me lembra a última semana de Daniel, então faltam 7 anos para 2030. Mas eu posso chegar e dizer, quando for 2025, não, lembra das 5 virgens? Então 5 virgens, 5 anos. Sempre você vai achar na Bíblia número para tudo quanto é lado, e você vai conseguir encaixar tudo que você quiser, na hora que você quiser, e você vai conseguir. E vai ficar coerente a sua conta. Porque número é que não falta na Bíblia. Número não falta. Jesus ele não mandou ficar olhando o calendário. Ele mandou olhar os sinais. Atente para os sinais. Então olhe os sinais. Ele mandou olhar para 2 coisas. Sinais e para a figueira. Olha para Israel e olha para os sinais. O apóstolo Paulo ele não ficava vibrado nessas coisas. O apóstolo Paulo falava, gente, a volta de Cristo não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e da perdição. E o apóstolo João deu outra dica, ele falou sobre os 10 gêneros que vão compor. Olha para isso. E às vezes eu vi com o pessoal queimando o neurônio para poder ficar querendo achar data. Vai se decepcionar. Só essa semana eu já vi 3 estudos diferentes, com datas diferentes. Não estou menosprezando ninguém, Pode acontecer de você ter alguma coisa, sei lá, algum sonho, ou você foi inclinado a estudar, mas você há de convir comigo, que se você tem sonho, você fala uma coisa, o outro tem sonho, tu fala outra coisa, o outro tem sonho, tu fala outra coisa, qual é o sonho que está certo? Qual é o sonho que está certo? Entende? Aí um faz um estudo com um monte de número, bate numa data. O outro faz um estudo com um monte de número também, bate em outra data. Pô. E todos têm coerência. Tem coerência por quê? Tem coerência porque na Bíblia você vai achar saída para tudo, cara. Porque você conseguir querer, na Bíblia você vai achar. Daí, não é o nosso caso, graças a Deus, dos irmãos que eu conheço, mas é daí que surgem as heresias, que surgem as seitas. Você consegue fazer o que você quiser. A seita racionalismo cristão ou cultura nacional, ou cultura racional, ela partiu do princípio de que estava escrito que viria um sinal no céu, apontando para onde nasceria o Messias. E aí seria o Emanuel. Nasce no Rio de Janeiro, se não me engano, lá em Botafogo, o tal de Emanuel,
no final do ano. O nome dele é Emanuel, na verdade é Manuel, né? E no dia que ele nasceu, passou um cometa no Rio de Janeiro. Aí os caras falaram, caramba, é esse aqui mesmo, é esse aqui que é o Messias. E tá lá uma seita lá. Tem uma seita lá. Então, gente, olha, não me convidem para fazer cálculos sobre quando começa a última semana, quando começa isso, ainda mais com o calendário todo romano, tá? Não me chamem, porque eu não tenho nada para acrescentar para vocês. Absolutamente nada. Eu não tenho conhecimento nenhum para poder acrescentar para vocês. O único conhecimento que eu tenho são sinais. Cabala cristã não é comigo. E veja que você não vê os apóstolos incentivando a fazer esse tipo de estudo, você não vê nenhum pai da igreja fazendo esse tipo de estudo, é só na internet que você vê isso. Então toma um pouquinho de cuidado. Olha os sinais, pô, como é que estão os sinais? Né? Olha os sinais. Já marcaram tantas coisas, né? Marcaram para 2020, depois para 2022, 2023, vai chegar 2030, vai estar a mesma coisa, escuta o que eu estou te falando. E o pior é que eles não param, aí vão fazer mais estudo, vai continuar fazendo, não para, o treco não para, o tempo inteiro. Se parar, se viu que está errado, mas parou, não, mas não para, continua. Eles continuam, e querem achar o dia que o Senhor vai voltar. Ninguém sabe. Ninguém sabe o dia que o Senhor vai voltar. Se você descobriu quando que começa a última semana, tu matou a charada, meu irmão. A última semana de Daniel começa no 2030. Pô, se a última semana de Daniel começa em 2030, então eu sei que Jesus volta em 2037. Daí para frente, um pouquinho. Mais para menos. Né? Eu ainda tenho um questionamento de quando que a gente vai saber exatamente. Na minha opinião, a gente pode até aprimorar um pouco isso. Eu acredito que nós vamos entrar na última semana de Daniel, entrar na última semana e pode passar ali um período, né, de dias, né, de semanas, de meses, e a gente só vai perceber um pouquinho na frente que a gente entrou na última semana de Daniel. Não é... Hoje é dia 28 de julho. Dia 29 de julho começa a última semana de Daniel. Meia-noite desce o poder. Porque são números aproximados, gente. Por exemplo, eu mesmo falo isso, ó, de Adão até Abraão são 2.000 anos. Você acha que são 2.000 anos certinho ali, ó, batendo bonitinho, 2.000 anos? Né? 2.000 anos? Você acha que é aquilo ali mesmo, bonitinho? Não é, a data aproximada, gente. É data aproximada. Então, vamos tomar cuidado com isso daí, tá? A Bíblia, ela é um livro fantástico. A Bíblia é tão fantástica que você consegue achar respostas e montar um quebra-cabeças e montar heresias de tudo quanto é tipo de coisa. Eu prefiro ficar na simplicidade, nesse aspecto. Para que eu vou querer me meter nisso? Né? Não tem por que eu querer me meter nisso. Eu estou vendo os sinais, eu estou vendo toda a conjuntura acontecendo. Eu estou vendo as coisas acontecendo, as peças se montando. Né? Eu estou vendo isso. Então eu olho para os sinais. Jesus falou, né? Você sabe discernir quando vem o verão, né? Vocês não sabem discernir os tempos e as épocas. Paulo fala, né? Você tem que saber os tempos e as épocas. Né? Os moedos, os tempos. É isso que eu tenho que estar atento. Né? Agora, a questão
de eu ficar marcando. Gente, cuidado com isso. Você pode estar jogando a sua reputação fora. Você já imaginou se eu ficar igual o Romilson aqui? Porque a gente tem aquela falsa ideia assim, ó. Eu não vou marcar a data, mas vou falar um dia aproximado. Aí tu sai pela tangente, né? Eu não marco a data, mas falo um dia aproximado. Tu quer dizer, se der certo, deu, se não der, não deu. Mas tá ali o meu estudo, né? É muito mole. Molinho, né? Atente para os sinais. Eu já falei, eu respeito se você estiver estudando, estiver se dedicando, estiver fazendo lá as suas contas de Einstein, né, no quadro negro, né, botando, né, várias equações ali, né, de segundo grau. Meu irmão, fica à vontade. Só não me chama para isso não, tá? Só não me chama. Quando eu já vejo um estudo assim, já me dói o estômago. Já me dói o estômago. Por quê, irmão? Porque se coloca no lado de cá. Às vezes você não vê o que eu vejo. Entende? Às vezes você não vê o que eu vejo. O que eu vejo? Eu vejo, não é um, são vários irmãos trazendo estudos de números. Se fosse todo mundo junto, de formas diferentes, e batendo certinho no mesmo dia, eu ia ficar assim, cara, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí, né? Pô, um tem um sonho, o outro tem uma revelação, o outro, mas tá tudo convergindo na mesma coisa. Tá convergindo na mesma coisa. Aí eu ia parar, né? Eu ia falar, aí tem. Mas quando um fala uma diferença enorme, para você ver, já peguei estudo que fala que a volta de Jesus vai acontecer em 2040. O outro já fala que começa em 2030. O outro já 2000 e varada. Tem estudo que Jesus já até voltou, que a gente nem viu, mas já voltou. Se fosse depender desses estudos, já voltou já. Tem gente que mostra estudos que a gente já está na última semana de Daniel. E é tudo baseado em número. Lá no Facebook, lá esses dias, teve uma irmã que apresentou que nós já estamos, através de números. Que você olha assim, caramba, tem uma coerência, porque tá, Bíblia, meu irmão. Bíblia! Você vê número para tudo quanto é lugar. Você acha número par, ímpar, 2, 3, 5, 7. Você acha 10, 30, 33. Você acha. É só você pegar ali e encaixar naquilo que você quer. Por isso que eu falo, tomar cuidado, gente. Tem coisas que a gente fala que é a nível de curiosidade só. Mas tem gente que fala como se fosse algo que vai acontecer. Aí não acontece, é o quê? Virou um falso profeta, pô. É nisso que eu tô querendo que você se ligue. Então tem um pouquinho mais de cuidado, tá? Tem um pouquinho mais de cuidado. E se você me passar algum estudo, eu vou olhar, vou dizer valeu, mas eu não vou omitir opinião, não adianta, eu não vou omitir opinião sobre isso daí. Porque o nosso calendário romano, ele está todo defasado. A gente já tem um decréscimo de 4 anos. Um decréscimo de 4 anos. Uma diferença de 4 anos no nosso calendário. A gente não está em 2023. Então, gente, cuidado, tá? Pensa com carinho isso que eu falei com vocês. Fica com o que está escrito ali, com o que Jesus falou, entendeu? Sinais. Fica com o que está em Apocalipse. A gente já tem um entendimento profundo, bacana, legal, né, das Escrituras. Isso não te é suficiente, você quer avançar mais ainda, né, em coisas que pode ser areia. Pode ser areia isso daí. Porque se chegar na data e não aconteceu nada, pô, e aí? E a revelação? E o sonho? E a intimidade? Como é que fica? Foi coisa da sua cabeça. Tem doutrina que é de demônio, tem doutrinas de Deus, tem doutrinas de homem.
coisa que é da nossa cabeça. Então cuidado, beleza? É isso daí, vou ver uma outra perguntinha aqui e já gravo um próximo vídeo. Valeu!